Olá, galera, tudo bom? Esperar as pessoas chegarem. Ver se vocês estão nos escutando bem. Alguém tá aí pra dizer? O Instagram tá avisando. Oi, Thay, estão me escutando? Mireia? Tudo bom, Lela? Estão escutando bem? Coraçãozinho, sim. Carol, tá, beleza. Bom, primeiro, obrigada por estarem aqui. Essa é a Gersi, ela é advogada no Brasil e especialista em acordos internacionais do Brasil com a Espanha, tá? A partir de hoje, ela estará prestando esse serviço aqui para viver na Espanha, tá bom? Duas coisinhas da live. Primeiro, se você tiver alguma pergunta, para nós vai ser melhor a gente ler as perguntas se você, do lado do comentário, tem uma caixinha, tá? Que tem um ponto de interrogação. Ali tu digita a tua pergunta que no final da live a gente vai responder as perguntas de vocês, tá? Já foram feitas muitas perguntas, então a gente tem elas guardadas aqui e vamos a responder as perguntas que já foram feitas, tá bom? Muito obrigada. O segundo é, do lado da caixinha de pergunta tem um aviãozinho. Se você acha que essa live pode ser interessante para algum companheiro seu, é só clicar no aviãozinho e distribuir essa live. Obrigada pela presença de todos. Gersi, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Espero que esteja super bem com todos vocês. Agradeço grandemente a presença, né, de pessoas aqui conhecidas que estão entrando. Estou super feliz. Nós também. Então vamos lá. Gersi, a gente fez uma seleção de perguntas, tá? Eu vou deixar mais para ela, vocês já têm me visto mais. E a primeira pergunta vai ser da Selma, tá? Gostaria de saber, por favor, se o imposto que descontam na minha aposentadoria de 25% no Brasil é legal, porque vivo aqui e se é algo que pago e depois me retribuirão no próximo ano ao fazer a declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Isso, exatamente. Essa questão da retenção do imposto de renda na fonte é algo muito comum. Sempre tem pessoas perguntando, pode ser descontado, pode ser retido na fonte, né? Esses 25%, sim, gente, infelizmente pode, tem uma legislação já onde tem essa permissão. No caso, eu vou pegar uma colinha aqui, é a Lei 13.315 de 2016. Isso daí fez com que realmente o governo ele pode fazer essa retenção. Agora, qual seria a saída? A saída seria verificar a instrução normativa, isso na Receita Federal, que são aqueles brasileiros que saem do Brasil e vão viver no exterior, e ver se tem, qual é a compensação tributária cabível entre os dois países. Isso é perfeitamente possível, mas procurando o profissional correto, que seria um tributarista ou um contador, que já entenda dessa questão tributária, porque para a previdenciária, infelizmente, vai doer no bolso, mas vai descontar os 25%. Tu estava me comentando sobre ter nacionalidade espanhola, se isso influencia ou não no acordo Espanha-Brasil. Exatamente. Tem muitas pessoas que acabam confundindo, né, a questão da nacionalidade com a questão de ser segurado, né, de ser um contribuinte. Com o INSS da Espanha, ou com o INSS Brasil, ou em algum outro órgão instituidor previdenciário em qualquer outro país. O que acontece? A nacionalidade é algo seu, é algo que você conquistou. Então, por exemplo, tem a nacionalidade espanhola. Agora, quando eu trabalho, quando o Brasil ele tem um acordo internacional com um país, você vai se beneficiar dessas questões tributárias. Então, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, acabou de entrar, nós tem também a Itália, tem a Alemanha, Portugal. Então, são países
que eles possuem acordo internacional e as pessoas vão ser beneficiadas. Então, isso independe da nacionalidade. Então, isso é muito importante, porque as pessoas acabam falando, eu vou ter algum benefício? Não, o benefício que vai ter é conseguir entrar no país, conseguir um empadronamento, né? Eu não sei como que funciona nos outros países, mas essa questão da moradia, mas não em relação à questão previdenciária, porque geralmente a previdenciária sempre é um requisito principal, o quê? A contribuição. Então você tem que estar ali desenvolvendo um trabalho como empregado ou como empregador, vai efetuar os recolhimentos e assim ter os benefícios, né? Depois uma aposentadoria ou um auxílio, um auxílio doença, né? Quando naqueles momentos de incapacidade. Tudo bem? Tá escutando bem? A gente se fala um pouquinho mais baixo que eu, mas vamos lá. Se estiver muito baixo, fala, hein, gente? Diga eu falo baixinho. Falo baixinho. Merece corações a Gersi, verdade, gente? Que amor. Se posso usar o tempo cotizado no Brasil aqui? Quem perguntou foi a Paula de Almeida. Paula, essa sua pergunta foi fantástica, porque sim, você pode utilizar o tempo sim. Mas antes de começar todo o processo que é feito pelo INSS do Brasil e INSS Espanha, é importante você consultar um profissional. Inclusive aqui nós disponibilizamos esse serviço para saber se esse tempo ele realmente vai ser importante ou não, porque às vezes a gente traz esse tempo, né? É um baita processo burocrático e você não vai ter muito benefício. E às vezes sim, vai ter muito benefício. Então, sempre é muito importante fazer o cálculo. Inclusive, eu vou falar mais uma coisa sobre o CNIS, né? Para quem não conhece, no INSS, todas as suas contribuições, elas ficam ali gravadas no Cadastro Nacional dos Segurados. Então, é um extrato previdenciário. Então, desde a sua primeira empresa, desde o primeiro trabalho que você teve até o último e todas as contribuições, os valores, eu tenho ali aquelas informações. Quando nós vamos fazer o cálculo, é muito importante saber se essas contribuições estão corretas, se os vínculos foram informados de uma maneira correta. Por quê? Porque isso tudo vai ter uma consequência na hora que for pedir a aposentadoria. Ótimo. A Mari Rio 80 pergunta: anos trabalhados no Brasil posso fazer para contar na aposentadoria aqui na Espanha? Exatamente, né? Você vê que é um tema muito recorrente. Sim. As pessoas elas têm dúvida. E aí, eu posso trazer? Sim, gente, pode trazer. Mas é muito importante fazer um cálculo antes de requerer todinho esse processo de comunicação entre o INSS do Brasil e o INSS Espanha, que eles são organismos internacionais. Ótimo. A Gleice, um beijo, Gleice, que é super seguidora aqui também, dá aulas de espanhol. Meu pai quer se aposentar por aí seria na Espanha, tá, gente? Mas não tem ideia de como. Ele já tem a nacionalidade espanhola. Então, é perfeita, né? Assim, é uma pergunta que, de novo, acaba confundindo a questão da nacionalidade, né? E o que acontece? Para ele vir para cá, o que eu aconselho? Ele já mora na Espanha. Ela está presente, olá, lindona. Ele mora aqui na Espanha. Ele já mora aqui? Já. E tem nacionalidade espanhola e... Qual foi a mesma pergunta? Ele quer se aposentar aqui na Espanha e tem a nacionalidade. Bom, o que precisa ser feito? Cálculos e mais cálculos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Pegar o que ele tem aqui, qual é o tempo dele de contribuição, verificar qual que é o pedágio, porque aqui também na Espanha houve uma reforma previdenciária, então o Brasil não é o único, né, que acabou de fazer essa reforma previdenciária em novembro. Então, a Espanha também teve essa reforma, então nós precisamos fazer um cálculo para saber
o valor que ele vai receber, quanto tempo de contribuição, inclusive saber o passado dele no Brasil também, para saber se lá no Brasil tem algo que a gente possa trazer para cá, você vai beneficiar. É possível se aposentar nos dois lá, no Brasil e na Espanha ao mesmo tempo? Sim, é possível. Existem 2 tipos de previdência, 2 tipos de aposentadoria, quando nós falamos na questão internacional. Nós temos a aposentadoria por totalização e também temos a aposentadoria independente. Falando da independente, que é muito mais fácil. A independente é quando eu já tenho o tempo suficiente para se aposentar lá no Brasil e também tenho o tempo suficiente para se aposentar aqui na Espanha. Agora, quando eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu vou unir. Então, por exemplo, eu tenho 5 anos lá no Brasil e tenho 10 anos aqui na Espanha. Então, eu vou juntar esses 2 períodos, que vai dar 15 anos. Esses 15 anos eu posso conseguir me aposentar aqui na Espanha, que seria o mínimo, né? O mínimo requerido aqui também são 15 anos, mas é uma aposentadoria bem baixinha. E também no Brasil. Então, nós conseguimos sim se aposentar nos 2. E aí é muito importante fazer um cálculo, tá, gente? Sempre o cálculo. Como receber... A Lene Dias 2 pergunta: como receber minha aposentadoria aqui na Espanha? Esse é uma pergunta recorrente também. Tem que preencher um formulário, tem que avisar também o órgão de que você, no caso do INSS, que você vai receber aqui, e aí esse dinheiro ele vai ser feita a remessa, né? Remessa de dinheiro, e aí onde também vai ser retido aqueles 25%. Não tem como fugir dos 25%? Não tem como fugir. Se for residente, se saiu certinho do Brasil, não quero mais ser residente do Brasil, vai ser retido esses 25% na fonte. Entendi. Vale a pena receber benefícios no Brasil e gastar na Espanha? Eu achei bem interessante essa pergunta. Aqui é real, né? Ela ainda colocou. O que acontece? A Vera. Nós temos, Vera, 2 questões aí muito importantes. Nós temos o salário mínimo do Brasil, o mínimo que você vai receber hoje no Brasil vai ser de R$1.045, que é o salário mínimo. Ou então você pode receber o teto, que vai estar 6.101. Então, o que acontece? Se você pegar a cotação de hoje, você vai ver que você não vai trazer tanto dinheiro aqui para a Espanha, né? Então, você tem a questão de quanto tá recebendo lá no Brasil, vai ter que fazer essa cotação e vai ter que também estar calculando essa redução de 25%. Então, aí depende. Se você tiver umas rendas complementares, né? Aí, ok. Fizeram uma pergunta a Michele. Posso ter um contrato de trabalho no Brasil e outro na Espanha ao mesmo tempo? Pode. Então, aí ele pode, aí você vai ter que ver a questão exatamente, das contribuições, né? Se é um temporário ou não, você tá recolhendo aqui, tá recolhendo no Brasil, como que vai ser? Porque como tem um acordo internacional, eu gostei dessa pergunta dela, porque tem uma questão técnica muito importante. Você só pode contribuir com um dos sistemas quando você tá no internacional. Tá? Por ter esse acordo internacional. Ou você contribui no Brasil, ou você contribui na Espanha. Ao mesmo tempo não... Ao mesmo tempo não pode. Porque você, a partir do momento que você presta um serviço, você tem que estar afiliado ao sistema de seguridade, né? De segurança. De seguridade. Uhum. Tem horas que dá um branco, né? Então, sobre a palavra espanhol e português. Mas o que acontece? Ou você está afiliado no INSS no Brasil, ou você está afiliado na Espanha. Nos 2 não pode. Agora, se não tivesse o acordo internacional, aí sim, aí você poderia contribuir aqui e lá. Mas olha, nesse caso... Eu pensei que podia, gente. Não pode. Pois não pode. Você vê que tem muita pegadinha. Por isso que é muito importante consultar um profissional da área, saber quais são as regras, porque o que eu percebo?
é que as pessoas elas procuram muitas informações no Google, então vai pegando aqueles casos de experiência dos amigos e tudo mais e tenta se encaixar, mas gente, é tudo muito personalizado. A sua vida de trabalho, o quanto você ganhou, se você contribuiu, se você não contribuiu, né? Então tudo isso é muito importante, né? Principalmente quando nós colocamos aí a união desses de dois países, né? Ou então, por exemplo, tem pessoas que trabalham em outros países também e aí tem que verificar, tem acordo, não tem, como que é. Então é muito necessário, muito importante fazer uma consulta personalizada. E daí pergunta mais ou menos parecida com essa, tem vantagens levar a aposentadoria para a Espanha? Com o euro hoje em dia, né, com o real, não tá valendo. A Gleice, ela continua aqui perguntando, eu acho que é muito interessante, né, que ela fala que tem sim vários anos de contribuição no Brasil. Ela tá complementando a pergunta do pai dela. Ele tem lá muitos anos de contribuição e quer se aposentar aqui na Espanha. Exatamente. Ou seja, qual seria o caso dele? Fazer uma consulta, fazer um planejamento previdenciário para saber qual é a qualidade, o que ele tem nessas contribuições lá no Brasil, o que ele tem aqui na Espanha, e aí nós vamos pensar, vamos trazer tudo, vamos deixar separado, vamos pensar numa aposentadoria por tempo de aposentadoria independente ou por totalização, e o mais importante, qual vai ser o valor da aposentadoria lá no Brasil, qual vai ser o valor da aposentadoria aqui na Espanha. E ver o que é melhor para ele, se aposentar lá ou aqui, é isso? Ele pode se aposentar lá e aqui, ou ele pode fazer uma opção entre uma das duas só. Ok. Qual procedimento, o Bruno pergunta, qual o procedimento de transferência de tempo de contribuição do Brasil para a Espanha? Então, aí, antes de fazer primeiramente, o mais fácil, né? Como que faz esse procedimento? É muito simples. Você vai pedir para o INSS da Espanha, que fica aqui em Madrid, e o INSS do Brasil, que no caso a sede é no Rio de Janeiro, que toma conta da Espanha, porque para cada país tem uma agência específica lá no Brasil que vai tomar conta dos assuntos previdenciários. O da Espanha fica no Rio de Janeiro. E aí, como que vai acontecer? A Espanha e o Brasil, eles vão confrontar essas informações, tanto de contribuição desses dois países, para conseguir fazer essa transferência do tempo das contribuições. O que é importante? Antes de iniciar esse processo, saber se vale a pena trazer ou não, porque às vezes acaba não valendo a pena e é um baita trabalho. A Paulinha fala, moro na Espanha, mas trabalho e faço imposto de renda no Brasil. Terei algum problema fiscal na Espanha? No caso, Paulinha, você teria que saber se o seu trabalho você trabalha no Brasil ou você trabalha aqui na Espanha? Moro na Espanha. Mas trabalho e faço imposto de renda? Ah, sim, ela faz tudo no Brasil. Não, tranquilo, segue a vida. Vida que segue. Vida que segue. Gente, a gente não consegue acompanhar muito aqui, tá? Eu pedi, por favor, que embaixo onde digita tem uma caixinha de perguntas. E daí é mais fácil a gente conseguir controlar. Porque se eu paro aqui, sobe e desce, é um pouco complicado. Eu moro na Espanha, como faço para receber minha aposentadoria brasileira? Moro na Espanha, como faço para... Foi aquilo que nós havíamos comentado, que tem que fazer o formulário. Qual é o nome dela? Lene. Então, você tem que pegar e preencher o formulário e pedir para que o INSS remeta a sua aposentadoria para cá, tá bom? E aí, lembrando que vai ter aquela retenção dos 25% a partir do momento que você dá a saída definitiva do Brasil. Se uma pessoa espanhola vive no Brasil, pode pedir a aposentadoria espanhola?
Aí no caso, o que acontece? Ele tem que ter a contribuição aqui, né? Só pelo fato dele ser espanhol, não daria direito à aposentadoria. A aposentadoria, gente, ela é uma contraprestação. Então, por que você se aposenta? Porque você contribuiu. Então, ele realmente precisa saber se ele estava contribuindo aqui, como que foi, né? Por que ele tá lá no Brasil? Só assim, ter a nacionalidade não vai adiantar. Tem que ter contribuição, gente. Não adianta. O governo quer contribuição. Claro. Olha aqui uma boa pergunta da Michelle. Gurias, podemos ser autônoma no Brasil e trabalhar com contrato aqui? Então, ser autônoma no Brasil e ter um contrato fixo aqui. Olha, é assim, geralmente você vai ter que... Porque assim, o que diz o acordo internacional? O acordo internacional, gente, ou eu estou empregada no Brasil ou eu estou empregada aqui na Espanha. E aí você tem até aquele deslocamento temporário, sabe? Então, por um tempo eu vou trabalhar na Espanha, mas o meu recolhimento está sendo lá no Brasil. Porque como tem esse acordo previdenciário, eu não posso contribuir no mesmo tempo com os dois países. Aí também tem que ver como que é esse contrato, né? Se é um contrato formal ou é um contrato informal. Muita pergunta. Ela não entendi bem. Bom, é que sabe o que acontece? Às vezes elas perguntam e vem outra pergunta da pergunta. É bem complicado, galerinha. Mas vamos lá, vamos tentar achar as caixinhas que não... Posso continuar pagando o INSS no Brasil a fim de somar tempo de contribuição, não trabalhando na Espanha e dando saída definitiva no Brasil? Excelente pergunta, Janaína. Será que é a nossa amiga Janaína? Janaína, tudo depende de qual é a maneira, de qual a forma que você vai fazer essa contribuição, tá? Então, há segurados que sim, que pode fazer que pode continuar contribuindo, e tem segurados que não. Então, é muito importante fazer uma consulta para saber muitas coisas, entre elas, primeiro, qual a forma de contribuir, com quanto contribuir. De acordo com a nova reforma agora, que nós tivemos em novembro, a 103 de 2019, o que vai acontecer? Dependendo do valor que eu for contribuir, a minha... por exemplo, a pessoa ela sempre contribuiu com o teto, ou próximo ao teto. E aí, de repente, ela vai começar a fazer as contribuições próximo de um salário mínimo só por conta do tempo. O que vai acontecer? Essa aposentadoria ela vai diminuir drasticamente. Então, nós temos que saber qual é o passado lá no Brasil, com quanto que nós vamos contribuir, porque às vezes vale a pena fazer várias projeções, né? Então, eu vou contribuir com o mínimo, com o teto, um outro valor intermediário. Então, todas essas projeções nós podemos orientar através de um planejamento previdenciário. Uau! Posso receber auxílio maternidade estando aqui? Recolho o INSS lá no Brasil? Então, o que acontece? Essa pergunta, ela comporta duas respostas, sim e não. Sim, se for uma contribuinte autônoma, porque ela assim, já prevê que quem vai estar recebendo, quem vai fazer o pagamento vai ser o próprio INSS. Agora, se for uma funcionária empregada que é empresa, e essa gestão é pelo INSS, então talvez não poderia, entendeu? Então, é muito importante verificar direito como que foi feita essa contribuição, como que é esse contribuinte, é uma empregada, é uma contribuinte autônoma, mas com certeza tem o direito ao auxílio maternidade sim, tá bom? Vamos lá, vamos para a caixinha de perguntas. Gleice, meu pai, já respondemos. Tenho 34 anos e 13 de contribuindo, devo preparar. Essa daí tá legal. Tenho 34 anos e 13 dias? Não, acho que a idade dela é 34 anos e contribuo 13 anos. Devo me preparar para isso antes de sair do Brasil? Seria muito importante fazer um planejamento previdenciário. É muito importante fazer um planejamento. Outra, pera. Gente...
É difícil, eu estou dada de alta de serviço. Estou dada de alta De serviço doméstico na Espanha e sou autônoma no Brasil. Onde devo fazer a minha aposentadoria? Deve ser a que cortou. Olha, Ivaneide, eu vou te falar uma coisa. Você precisa de uma consulta urgentemente, tá? Porque o seu caso, ele... assim, realmente, o que acontece? De acordo com o acordo previdenciário, você tem que eleger qual dos dois você vai contribuir, tá bom? Então, vamos fazer um planejamento nisso daí. Gente, o acordo internacional, cada pessoa é um mundo, né? Então não adianta a gente querer... A gente tá dando perguntas genericamente falando, porém a gente tem que saber que cada pessoa colaborou com tanto X, X, etc, etc. Então a Gersi, ela faz uma consultoria e um planejamento. Se tu passa pela consultoria e vê que necessita um planejamento, ela abarca o dinheiro da consultoria para o planejamento, tá? Por exemplo, custa X a consultoria e o planejamento custa um pouco mais, ela tira o dinheiro investido da consultoria para aplicar no planejamento, tá? Vamos lá. Estamos seguindo. Só um pouquinho, gente. Tem bastante perguntas, né? É um tema muito relevante. Como se aposenta? Vamos ver se a gente não respondeu. Me ajuda aqui, Gersi. Como se aposenta na Espanha? Pega aqui, olha. Vamos ver. Como se aposenta na Espanha? Uma boa pergunta. Boa pergunta. Tempo de contribuição e idade. Bom, vamos lá. Como se aposenta? Você tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição. Idade, 67 anos. Homem e mulher. Houve homem e mulher. Pra quem... Igualdade? Essas coisas não nos beneficiam, né, meninas? Não beneficiou, né, Carol? Não. E outra coisa que não beneficiou foi que o seguro era mais barato pra mulher. E depois igualdade, que tanto prezam. Toma, careza no seguro do carro. Mas tudo bem, vida que E aí a idade é isso, tá? 67 anos. Vai ter... nós estamos em transição, tá? Então, a cada 6 meses vai aumentando a idade. Então, precisa saber qual que é o valor, né? Qual que é o valor... o valor não, a idade, né? A gente tá falando tanto de valores, mas não. Na verdade, qual é a idade para saber se vai pegar a regra de transição ou não. E tem gente que tem a pré-aposentadoria aqui também. Tu tá numa empresa há muitos anos e tu pode, antes de 67 anos, pedir a pré-aposentadoria, ganhando um pouquinho menos, mas também... Aposentadoria antecipada, isso mesmo. Seguimos. Estamos dando prioridade para quem faz perguntinha na caixinha. Essa já foi. Trabalho na Espanha, continuo pagando essa... Essa é uma boa pergunta. Boa tarde. Trabalho na Espanha e no Brasil. Continuo pagando INSS. E no Brasil continuo pagando INSS. Paro de colaborar no Brasil? É o seguinte, eu vou pedir pra você me contratar. Porque o que acontece? Eu preciso saber como que é o seu trabalho aqui, né? Se você está, se você é empregado, se você está aqui por um deslocamento temporário, então eu preciso saber como que você está trabalhando aqui, com qual tipo de segurado que você está trabalhando que você está contribuindo lá no Brasil, para eu te falar. Se tiver qualquer coisa que realmente esteja errada, a gente tem um caminho para solucionar tudo isso daí, tá bom? Mas eu fico aguardando você entrar em contato com a gente para fazer essa consulta, tá bom? E começar a economizar dinheiro também, caso esteja sendo invertido de uma maneira errada. Acho que dá uma olhadinha se a gente esqueceu de alguma. Vamos lá. Ai, gente, difícil que quando não recebo... A Mirella falou assim, quero contratar a Gersi, Mirella, você é um amor. Quando eu recebo, se contribuo somente 15 anos na Espanha, tem um mínimo, assim? Tem um mínimo.
Aqui, para 2020, o mínimo foi 602 euros. E tem um máximo também. 2.500, tá? O máximo foi 2.500. Não tem... aí tu pode... E outra que também que é diferente do Brasil, aqui, eu acho que no Brasil também é assim, eu não me lembro, mas a gente pode me corrigir. Quanto mais salário tu ganha aqui na Espanha, eu acho que toda a Europa também, mais o governo vai te botando em cupos de cotização para tirar dinheiro de ti. Por exemplo, tem uma família que recebe até 20 mil euros por ano, não precisa colaborar com como é o nome daquele imposto? Imposto de contribuinte? Todo o empregado paga. Quanto mais você vai ganhando, começa por 20, 28, chega até 45% do teu salário do imposto de renda. Logicamente, a grande maioria das pessoas, quando tu faz a tua declaração de renda, eles meio que devolvem um pouco, porque foi um pouco abusivo durante um tempo. Não sei se foi feita essa pergunta, ele acabou de... Quem quiser saber valores de consultoria e tudo isso, pode escrever inbox pra nós, tá, gente? Tem o WhatsApp do Viver na Espanha. Ai, gente, é muita pergunta. Posso trazer o meu tempo do Brasil sem ter a saída definitiva? Acho que não. A saída definitiva, ela... sim. Agora, tem uma coisa. Eu preciso saber um pouco mais de informações. Tá faltando os dados dessa pergunta. Entre em contato e eu consigo te responder, mas eu preciso de mais dados, tá bom? Bastos. Acho que deve ser o... Não sei se foi feita essa pergunta, mas já contribuí no Brasil e vou contribuir aqui na Espanha. Conta os anos de contribuição no Brasil? Sim, vai contar, tá? Agora, a grande questão é, esse tempo que nós vamos trazer do Brasil, nós precisamos fazer um cálculo. Se vale a pena trazer aqui, se vai realmente influenciar no valor do benefício ou não. Gente, semana que vem vai ter uma live com a doutora Amanda, tá? A doutora Amanda Burrato. Ela vai responder todas as coisas de documentação. A Gersi está aqui só para exclusivamente falar sobre o INSS e Acordo Internacional entre Brasil e Espanha, tá? Aqui na Espanha... essa pergunta é ótima. Quais são os resultados... Qual? Aqui... Aonde? Tava ali. Tá, depois a gente volta. Depois a gente volta. Essa daqui. Aqui na Espanha tem previdência privada e vale a pena? Sim, tem previdência privada. Agora, vale a pena? Aí tem que fazer um cálculo. Eu particularmente não trabalho com previdência privada, mas conheço uma pessoa que sim, e aí você entra em contato com a Carol, que a Carol consegue indicar essa pessoa, tá bom? Porque aí vai fazer toda vai ter que ver o quanto que você vai querer contribuir, quanto que vai dar lá no futuro, e aí vai ter que ver a taxa administrativa de carregamento, esses negócios todos. É um tema muito interessante, tá? É um tema muito interessante, no qual vai ser também os próximos... Quem tá perguntando é a Melissa. Um beijo pra você, Melissa. Vai ser um dos próximos serviços que a Viver na Espanha vai prestar também. Tá, vamos lá. Teve um... Esse? Aqui, ó, esse. A Diane, ela perguntou assim, ó, quais são os resultados do planejamento previdenciário? Qual é o resultado? É porque eu consigo calcular exatamente qual o valor do benefício, quando que eu vou conseguir me aposentar, se eu tenho anos de contribuição lá no Brasil, qual é a minha aposentadoria lá no Brasil, se eu estou aqui na Espanha, qual vai ser minha aposentadoria aqui na Espanha, se eu tenho que trazer esse tempo de contribuição do Brasil para a Espanha, qual vai ser o valor da minha aposentadoria, se eu levo o tempo da Espanha, que eu também posso pegar o tempo aqui da Espanha, gente, e levar lá para o Brasil, tá? Então, eu também tenho que pensar em levar esse tempo de contribuição da Espanha lá para o Brasil, e aí eu vou conseguir falar para você, olha, você vai conseguir se aposentar e numa data futura,
de X, né? Então lá em 2037, por exemplo, você vai conseguir se aposentar por uma aposentadoria por idade ou por uma aposentadoria por tempo de contribuição, pagando pedágio ou não pagando pedágio, ou por uma aposentadoria de pontos, né? Isso falando dessa contribuição. Legal. Vocês buscam os nossos dados? Sim, eu busco, tá bom? Tem como nós pegarmos todos esses dados num extrato previdenciário no site do INSS e aí eu consigo fazer todas essas informações, eu consigo te passar todas essas informações, né? O valor de cálculo, quanto que consegue se aposentar e com quanto. O tempo e o valor de contribuição, tá bom? Eu consigo pegar através do INSS. Que queridinha, né, gente? Eu adoro, Jussi. Obrigada. Também te adoro, Carol. Acho que aqui já foi, já quero contratar. Olha, todo mundo. Muito lindas. O que mais? Acho que aqui tem já recebendo a minha aposentadoria no Brasil e morando na Espanha, eu pago 2 vezes os 25%? Boa pergunta. Olha só, Angélica, você não vai pagar 2 vezes os 25%. Por quê? Porque no caso, você vai ter os 25% retido lá no Brasil, na fonte, tá? Por conta desse dinheiro que vai ser remetido para o exterior. E quanto aqui na Espanha, aí você vai ter que verificar um acordo de tributação entre esses 2 países para que você não seja tributada 2 vezes, tá bom? Porque também a gente não pode ter a bitributação. Então, é uma saída pelo tributário, tá? Porque pelo previdenciário tá tudo certo, não tem choro, pesou no bolso do aposentado. Complication. Apagou meu computador. Eu tava transmitindo no Face também. Acabou a bateria. Eita, as baterias. Então, gente, mais alguma pergunta? Perdão. Tulinho. Vamos ver. Espera. Essa já foi. Posso ser autônoma no Brasil e trabalhar. Consegue ler? Quando a minha aposentadoria for depositada na Espanha, preciso pagar novamente o imposto para a Espanha? Então, Angélica, é assim, aí no caso você precisa de uma questão, você precisa realmente saber você precisa fazer uma compensação tributária. Mas aí o que acontece? Não é uma questão previdenciária, e sim tributária, porque no Brasil, nós iremos descontar nós não, né? Eles irão descontar os 25%, já fica retido na fonte. Agora, a questão tributária, aí sim, aí você pode tentar aquela saída da instrução normativa 208, onde prevê a saída de brasileiros residindo no exterior, e aí trata toda a questão da bitributação, e aí você vai fazer uma compensação. Estão quietinhos, né? Ficaram de boca aberta. Muita informação, né, gente? Meu marido já quer seu contato. Olha lá, já entra em contato com a Carol e nós iremos dar toda a assessoria. Alguma pergunta, gente? É bem personalizado, na verdade, né? A gente deu bastante informações genéricas do próprio acordo, porém, se quer saber mais aprofundadamente tudo, tem que fazer uma pequena investigação na sua vida de trabalho, né? Exatamente. O que acontece? O que eu percebo, eu vou dar um exemplo sobre a questão da retenção dos 25%, que é um tema super recorrente. O que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim, olha, mas eu procurei no Google e eu vi que podia. E aí, às vezes, entra em contato com um advogado, com outro, às vezes o escritório fala, não, eu tenho milhares e milhares de processos aqui que foram procedentes, né? E realmente é indevida essa retenção, porque não pode ter a bitributação. E até cita, né, o Decreto-Lei 62, que é de 75,
E aí, o que que acontece? O que acontece é que aí falta um pouquinho de informação e formação. Falta o quê? A formação profissional, que é o quê? É saber, essa pessoa, ela deu baixa, ela deu a saída definitiva lá no Brasil? Sim, deu. Então, realmente, esses 25% ele é devido. Ah, eu não dei a saída definitiva lá no Brasil. Ah, não deu? Então, realmente, você não precisa estar sendo cobrada. E aí, lembrando que não vale aquele jeitinho, né, gente? Porque pega, fala que não deu a saída, mas sempre tá fazendo a prova de vida aqui no consulado, que inclusive isso é um tema que ninguém perguntou, né? Mas a questão da prova de vida, a prova de vida é feita no consulado. Então, tem esse facilitador. O que é prova de vida? A prova de vida é o seguinte, todo ano o aposentado ele é obrigado a se apresentar ao INSS para dizer que ele está vivo, para continuar recebendo os benefícios. Caso não apareça, a aposentadoria é cortada, é isso? Ela é suspensa. Aí você regularizando, ela é ativada novamente. Agora, eu vou falar uma coisa. Tempo de serviço público também será considerado para aposentar-me na Espanha? Sim. O que acontece? Eu adorei essa pergunta, porque o que acontece? Esse plano, o acordo internacional, ele não é somente para o regime próprio, ele não é somente para o regime geral, ele é para o regime próprio também. Então, se você é funcionário público e se contribuir para o regime próprio, você também pode utilizar aqui, tá bom? Para esse tempo de contribuição. Te pergunto assim, quanto tempo para fazer o planejamento? Eu acho que já... Previdenciário, quanto tempo para fazer? Então, o tempo para fazer o planejamento previdenciário, tudo vai depender das suas informações, porque o que acontece? Às vezes eu tenho que pegar o extrato, eu tenho que, às vezes, ter acesso à sua carteira de trabalho, verificar se os vínculos estão corretos, tudo. Mas, geralmente, eu peço o prazo de entre 1 e 2 dias. Nossa, além de querida, é eficiente. Aqui da Espanha tem seguro desemprego, auxílio-doença, parecido. Tem. Aqui na Espanha tem até... Isso depende de todo o tempo que tu colaborar, né, cotizar para o INSS daqui da Espanha. O máximo de seguro-desemprego é de 2 anos, tá? Mas vai dependendo de quanto antes tu ajudou. Não adianta trabalhar 1 mês e querer ficar 2 anos de quê mesmo? De desemprego. Só que é um desastre. Marilyn, oi Marilyn, nunca querida. Nunca manda a prova de vida. Gente, a gente vai ter que ir desligando, tá? Olha só que pena. Gente, eu vou... A gente vai buscar as crianças no colégio, a gente tentou fazer o máximo de tarde. Vou salvar a live, tá? A Gersi tá colaborando aqui pro Viver na Espanha, então todo o processo de consultoria vai ser passa por mim, a gente se organiza e passa pra ela, tá? E se todo mundo ficar com dúvida, manda um inbox pra nós que eu vou respondendo. Tem meu WhatsApp, tá? Todos o WhatsApp do Viver na Espanha tá no link da bio. Me encontrais por aí, eu respondo todo mundo sempre. Tem um grupo do WhatsApp, tem um grupo do Telegram. Me achar, vocês me acham. Quer dizer mais alguma coisa, Gersi? Gente, eu adorei passar esse tempo aqui com vocês. Chamar ela mais vezes. Adorei mesmo, adorei o nível de perguntas, porque são temas assim muito recorrentes. E com certeza vocês mandam as perguntas, né, pra Carol e a gente pode fazer uma próxima live, né, Carol? Com tão certeza. Gostoso, um público tão especial, esses seus seguidores, né? São os amores. E a gente, todas as perguntas, a gente já fez texto e eu vou colocando no feed também do Viver na Espanha. Toda terça-feira vai ter assuntos previdenciários aqui no Viver na Espanha, tá? E ela vai escrever pro blog também. Tá? E também, né, só lembrando que a questão previdenciária é tanto aqui para a Espanha e também para o Brasil. Então, se vocês moram aí no Brasil e querem saber como
tá a sua situação em relação à última reforma previdenciária, entre em contato com a gente. Por quê? Porque nós iremos fazer todo o cálculo, dar toda a orientação para saber qual é o melhor caminho depois dessa reforma. E dá para pagar em euro ou em real. Olha que bom que isso. Perfeito! E torcendo pro o euro baixar, né, gente? Tá muito alto, realmente. Já não dá nem para turistar com esse preço assim. Não dá nem pra fazer nada com essa pandemia, né? Eu tô morrendo de saudade do Brasil, a gente não pode ir visitar e vice-versa. Tá? Um beijo bem grande, um feliz final de semana. Obrigada pela presença e tempo de vocês. Tava morrendo de saudade de lives, vai ter mais lives com gente bacana como a Dircy, assim como eu, assim como outras pessoas bacanas para portar conteúdo bom para vocês. Beijo. Beijo, meninas. Obrigada, até mais. Até mais. Finalizar. Agora não fala comigo porque que salvar isso.